a todos e todas. Hoje nós estudaremos o capítulo 6 do livro 2 do Capital, que se chama Os Custos de Circulação. Eu vou compartilhar com vocês o PowerPoint para melhor acompanhamento da matéria. Então, custos de circulação, capítulo 6, livro 2. Nós começamos exatamente como tínhamos começado o capítulo anterior, né? Dispondo aqui o gráfico do ciclo do capital-dinheiro, só para retomarmos a questão de que o tempo de rotação do capital inclui tempo de circulação e tempo de produção, sendo que o tempo de circulação é constituído do tempo de aquisição ou de compra e do tempo de venda. O interessante é que o Marx vai tratar aqui dos custos que estão incluídos em cada uma dessas fases do ciclo do capital, inclusive na fase que diz respeito ao tempo de produção, no que tange a conservação do capital produtivo em reserva, né, em estoque, que nós veremos logo mais. Então, nós teremos custos puros de circulação, custos de conservação e armazenagem e custos de transporte. Os custos puros de circulação se referem à mera mudança de propriedade, na verdade, a mera mudança de forma que a mudança de propriedade implica. Então, se um fulano compra, ele passa a ser proprietário da mercadoria que comprou, e quem vendeu passa a ser proprietário do dinheiro. Há apenas uma mudança de forma do valor que cada um deles tinha em mãos, conforme a direção dessa mudança de propriedade através da compra e venda. Como tal, essa é uma operação que não adiciona valor, mera operação de mudança formal do valor já existente. Já os custos de conservação vão ter um efeito diferente, ele se distingue dos custos puros de circulação, tanto no que se refere à conservação do capital produtivo em estoque, que a gente chama de capital produtivo latente, quanto à mercadoria em estoque, as mercadorias que estão prontas para serem vendidas e que precisam ser conservadas em estoque necessariamente. Nós vamos ver que para cada um desses dois casos, os gastos de armazenagem e conservação, tanto de capital como de trabalho, tem um efeito diferente sobre os preços. E, finalmente, o custo de transporte, que será considerado uma indústria específica e separada, como qualquer outra indústria. Aqui nós ilustramos todos esses tempos que o ciclo do capital passa, através dos quais ele passa, e também indicando os custos relacionados. Então, nós temos ao tempo de aquisição, existem custos de trabalho e materiais relativos ao processo de compra, ao custo de venda, existem custos de trabalho e materiais relativos à mera realização da venda, mas também custos relativos à conservação da mercadoria enquanto ela não é vendida. E aqui, na esfera da produção, a gente tem o que nós chamamos de capital produtivo latente, que também implica custos de armazenagem e conservação. Então, aqui temos dispostos todos os tempos e os seus respectivos custos relacionados. Então, os custos de armazenagem afetam dois momentos, o capital produtivo latente e a mercadoria em oferta. Os custos de circulação aparecem em dois momentos também, na fase de compra e na fase de venda da mercadoria produzida. E a fase de venda é caracterizada por dois tipos de custo. Um custo é um custo puro de circulação, aquele que simplesmente medeia a mudança de propriedade e, portanto, faz a mera transformação de forma do valor. E o segundo é um custo que se refere à preservação do valor de uso da mercadoria que está aguardando a venda. Ou seja, a sua limpeza, a sua separação das partes
que vão se deteriorando e assim por diante. É um trabalho que requer materiais e força de trabalho. O trabalho comercial, né, o trabalho comercial, a gente pode pensar ele em dois momentos. Primeiro, ele realizado pelo próprio capitalista, que faz a compra e venda. Enquanto tal, ele retira do capitalista parte do tempo que disponível para a realização dessas atividades de mera compra e venda. Esse trabalho do capitalista é igualmente improdutivo, ele não produz nem valor nem mais-valia, e, portanto, ele corre em custos para o capitalista. São os custos de material e de seu tempo, digamos assim, para a realização dessas atividades, que são atividades de mera mudança de forma. Quando o capitalista é substituído pelo trabalho assalariado, esse caráter improdutivo do trabalho não muda, apenas muda o fato de que, em vez do capitalista realizá-lo, quem o realiza é o próprio trabalhador assalariado do comércio. E quando esse trabalhador assalariado do capitalista é incorporado a um capital específico, que é o capital comercial, a atividade improdutiva também não muda. O trabalhador continua não sendo um trabalhador produtor de mercadorias e, por isso, não pode ser um trabalho produtor de valor nem de valor de uso. A vantagem do capital comercial para a sociedade como um todo é que ela economiza recursos de comércio, porque toda atividade comercial fica concentrada em poucas mãos, em grandes casas comerciais, então isso diminui a quantidade de capital e de trabalho improdutivamente empregado pela sociedade. E o trabalho assalariado no comércio economiza custos sociais de circulação, porque, na verdade, o trabalhador comercial ganha por uma fração da jornada trabalhada, tal como qualquer outro trabalhador. Então, o nosso exemplo aqui é de uma jornada de 10 horas, pela qual o trabalhador recebe o equivalente a 8 horas, digamos assim, tal como todos os outros trabalhadores, vamos dizer. O que significa que essas 2 horas são trabalho adicionais pelos quais o trabalho assalariado do comércio não ganha, o que significa que a sociedade, com essa forma de exploração do trabalho produtivo, pelo qual ela paga apenas uma parte da jornada trabalhada, transferência dessa relação para os trabalhadores do comércio economiza as horas excedentes, mesmo elas não sendo produtoras de valor e de mais-valia, ela economiza o capital de comércio na medida que essas horas excedentes não são pagas, mesmo no caso de que, como em pauta, essas horas não serem produtoras de valor. E, evidentemente, para o capitalista, né, o capitalista comercial, ou para o capitalista que emprega seus próprios assalariados de comércio, essas 2 horas representam uma economia de custos de circulação. Então, o trabalho não pago diminui o efeito negativo que o capital de circulação tem sobre a autovalorização do capital. Como é que a gente pode pensar o trabalho de contabilidade como um custo de circulação? É que a contabilidade, na verdade, ela registra o processo de autovalorização do capital, o seu conjunto e sequência de vendas e seu conjunto e sequência de compras. De modo que, na verdade, é uma atividade relacionada à circulação do capital, e, portanto, ela tem que ser incluída como custos de circulação. Aí que eu escrevi um controle simbólico do processo de valorização do capital, por isso ela tem que ser incluída como custos de circulação. Então, são trabalhos de controle de gastos, prazos de pagamento, receitas, lucros, tudo isso é incluído no trabalho de contabilidade. E essa função da contabilidade é tão improdutiva quanto a função de compra e venda.
Então, ela absorve materiais e força de trabalho tanto quanto os custos puros de circulação. Elas fazem parte dos custos puros de circulação, na verdade. Então, o que implica que, que esses custos de contabilidade representam uma parte do capital que tem que estar materializada na forma de materiais e trabalho contábil, ou seja, um capital necessário, mas que não participa da valorização do capital, pelo contrário, impõe uma diminuição da valorização na medida em que retira parte do capital da esfera produtiva, de potencialmente ser aplicado na esfera produtiva. Então, esse adiantamento inicial de capital na esfera da contabilidade tem que ser reposto por uma parte da mais-valia que é continuamente produzida na esfera da produção. Então, a cada ciclo, digamos assim, uma parte alíquota da mais-valia que sai do ciclo do capital na forma de venda da mercadoria representa um quantum necessário para a sustentação dos custos de contabilidade. E aqui a gente mostra como que o trabalho improdutivo, os custos improdutivos do trabalho de circulação pura de mercadorias e de contabilidade diminuem a capacidade de expansão do capital. A ideia é mais ou menos simples. A mais-valia, que é o nosso M, que é o que potencialmente o capital pode aplicar para o crescimento do capital produtivo, que aqui está representado com os subscritos P, a mais-valia é subtraída desses custos improdutivos ligados aos custos puros de circulação. Então, a taxa máxima de expansão é essa aí, a mais-valia menos os custos improdutivos sobre o capital produtivo que produziu essa mais-valia. Então, essa é só uma maneira, isso aqui não está no capital optativo, mas é interessante ver como ilustração de que, de fato, a gente pode mostrar matematicamente como que os custos puros de circulação influenciam a taxa potencial de crescimento da economia. De modo que, quanto menores forem esses custos, maior é a fração da mais-valia que pode ser empregada para a expansão da exploração do trabalho. E isso aqui retoma um conceito que nós estudamos na aula passada, que é que a pura circulação, os custos de circulação impõem um limite negativo à expansão do capital, que está aqui, esse menos aqui que é o limite negativo. Mas há uma diferença entre os custos de contabilidade e custos de comercialização que são interessantes. Os custos de compra e venda, né, eles tendem a desaparecer com o desaparecimento da forma de mercadoria do produto. Ou seja, na medida que a sociedade fosse evoluindo para uma sociedade socialista e eventualmente comunista, os produtos já não se apresentam como mercadorias e, portanto, não há mais aquele processo de mudança de forma do valor. E, portanto, os custos de comercialização ligados a essa mudança de forma tenderiam a desaparecer. No caso da contabilidade, não. À medida que aumenta a escala da produção e se prefigura uma produção socialista e comunista, a contabilidade passa a ser ainda mais necessária como um modo de controle do processo de atendimento das necessidades sociais. Sobre os custos puros de circulação, finalmente nós temos a questão relacionada ao dinheiro, no sentido de que o dinheiro considerado como uma massa de metal circulante é sujeito a desgaste e ele precisa ser reposto pela produção de ouro e prata adicional. Então, a sociedade precisa estar engajada na produção de material monetário adicional constantemente para suprir esse desgaste que se efetua com a passagem de mãos das moedas metálicas.
à medida que a escala de produção também aumenta, aumentam esses custos de circulação ligados à reposição da massa monetária necessária. E agora a gente passa para os custos de conservação, armazenagem e conservação. Então, o estoque, entendido como ideia geral, conceito geral, ele tem 3 dimensões. O capital produtivo, como nós vimos naquele nosso gráfico, ou seja, o estoque de materiais e componentes, peças necessários para garantir a sequência do processo produtivo. O fundo de consumo individual, que significa a existência de mercadorias prontas para serem compradas e consumidas pelos trabalhadores e capitalistas. E o estoque de mercadorias, em geral, que é o nosso mercadorias em estado de estoque, é o nosso SIM. Nós vamos tratar, na verdade, esse fundo de consumo individual é um conceito que abarca não só a sociedade capitalista, mas uma série de modos de produção nos quais, evidentemente, se preserva um fundo de consumo individual para a sustentação das sociedades. Isso ocorre em todo tipo de sociedade, começando com sociedades comunistas primitivas, passando por todos os outros modos de produção. Mas nós vamos até o capital produtivo em estoque, ao fundo de consumo, no que ele diz respeito à reprodução da força de trabalho, e estoque de mercadorias em geral, no que diz respeito à reprodução dos próprios capitais. Então, aqui a primeira aproximação à representação dessa formação de estoques que estão implicados no ciclo do capital é essa. Na compra das mercadorias que constituem o processo produtivo, né, o capital produtivo, parte delas é constituída de capital produtivo em estoque, capital produtivo latente. Então, aqui se forma um estoque. E, ao finalizar a produção, as mercadorias que emergem se situam em condição de venda, mas não são imediatamente vendidas. O ideal para o capital é que elas fossem imediatamente vendidas, mas elas se situam em condições de espera da efetuação de sua venda. Portanto, em condição de estoque de mercadorias a serem vendidas. Então, aqui mais especificamente, né, o mesmo gráfico, só que aqui a gente explicita estoque de capital produtivo latente, aqui estoque de meios de consumo, que terão que estar acessíveis à força de trabalho, à medida que a força de trabalho vende ao capital em troca de dinheiro, ela obtém dinheiro, necessita encontrar no mercado os meios de consumo para sua reprodução. E estoque de mercadorias, que são meios de produção. Então, meios de consumo, meios de produção, são as duas formas que assume esse estoque. Esse estoque de mercadorias em oferta. Então, o importante que no primeiro ato do ciclo do capital está implícita a necessidade de existência de estoques, porque o capital, para realizar esse primeiro ato, tem que encontrar mercadorias prontas no mercado. Então, elas têm que estar em estado de espera de venda, e isso é precisamente a definição de estoque. Então, as mercadorias em condição de estoque são condição do fluxo normal da reprodução do capital. E também da reprodução da força de trabalho, na medida que a força de trabalho, ao vender sua mercadoria, que é a capacidade de trabalhar, tem que ter acesso, essa venda aqui é apenas prelúdio do gasto de salários e meios de consumo. Então, que é interessante, né?
Porque o que é mercadoria em oferta para um capital é disponibilidade de meios de produção e meios de consumo para a sociedade no seu conjunto. Então, se nós retornarmos aqui, o que, por exemplo, se esse é um ciclo de um capital individual, e ele produz meios de produção, então, esse estoque de meios de produção, que é mercadoria em oferta para esse ciclo do capital, é para outro um, uma operação DM que compra essas mercadorias. E para os trabalhadores, é a operação DM que compra mercadorias de seu consumo. Então, o M' de que para o capital é mercadoria em estado de oferta, para outros capitais são a condição de sua continuidade, e para a força de trabalho a condição de sua reprodução. A tendência é o volume de mercadorias em oferta diminuir relativamente ao volume da produção com o desenvolvimento do capital comercial, porque o capital comercial, ao centralizar todo o comércio, ele, enfim, ele aumenta na forma de capital comercial a mercadoria em oferta e diminui a mercadoria em oferta na, digamos assim, na ponta do ciclo do capital industrial. Mas mesmo para a economia como um todo, a existência do capital comercial e a sua eficiência tende a reduzir, do ponto de vista da economia como um todo, né, reduzir em termos relativos a massa de mercadorias em oferta global, na medida em que o sistema se torna mais regular e previsível, com capital comercial especificamente atarefado com as funções de distribuição do produto. Claro que o desenvolvimento dos transportes, das tecnologias de comunicação, a solidez da divisão internacional, social do trabalho, tudo isso faz com que o estoque de mercadorias diminua relativamente, apesar de aumentar de forma absoluta. Isto é, ele aumenta em volume, porque a sociedade cresce, né, a economia cresce, mas em termos da produção total, o estoque tende a diminuir, por causa desses aumentos das forças produtivas e da eficiência distributiva. Aqui são fatores que tendem a diminuir o capital produtivo latente, a segurança da renovação da oferta, né? Claro, se você é um industrial e sabe que a oferta vai estar sempre disponível, você precisa menos capital produtivo latente para se precaver de falta de produtos, falta de insumos. A velocidade de entrega com o desenvolvimento dos meios de transporte e de comunicações também é um fator, porque mesmo com a segurança da renovação, se os meios de transporte são, digamos, atrasados ou as comunicações ainda não desenvolvidas, então a necessidade de capital produtivo aumentaria. Então esses são dois movimentos conjuntos, né? Porque são ambos relacionados ao desenvolvimento das forças produtivas. E também o desenvolvimento do crédito, que permite que o capital reponha seu capital produtivo, independentemente da venda do seu produto, de tal maneira que ele não precisa ter um capital em estoque para manter o processo produtivo enquanto seu produto não é realizado na forma de dinheiro. Ele pode repor o seu capital produtivo na forma de através do crédito. Já dissemos que o capital produtivo latente cresce de modo absoluto, mas diminui em termos relativos. Esses são aspectos dinâmicos, né, em que o volume de capital produtivo tende a crescer, mas diminui relativamente devido à eficiência que a sociedade capitalista desenvolve através dos transportes, comunicações, a divisão social do trabalho desenvolvido, etc.
E agora a gente volta a falar das mercadorias em estoque, né? Elas requerem não só aqueles custos puros de circulação, que são custos relacionados à mera compra e venda, mas requerem capital constante e variável, que, né, materiais e força de trabalho, na atividade de armazenamento e manutenção desse estoque. Então, esses materiais e, e bens de consumo necessários à reprodução da força de trabalho são subtraídos do processo direto de produção e precisam ser repostos por parte do produto social. Então, é como se uma quantidade maior de trabalho social fosse necessário para garantir uma certa quantidade de mercadorias diretamente úteis. Então, como se fosse assim, para a gente ter a disponibilidade de 1 milhão de litros de leite, a gente precisaria consumir 1.000 litros de leite. 1.000 litros de leite seria o material necessário ao trabalho de conservação desse outro tanto de litros de leite. Só para dar uma ideia do que significa. Ou seja, 1.000 litros de leite seriam consumidos só para manter a utilidade de 1 milhão de litros de leite. Por isso que o Marx chama de custos falsos. Então, os custos incorridos, né, no estoque de mercadorias são de vários tipos. Em produtos agrícolas, você tem a perda da massa de produto, deterioração da qualidade e custos relacionados ao trabalho de manutenção mesmo, que é os custos materiais e de trabalho. A nossa discussão se concentra aqui sobre esse item terceiro. Então, nós já dissemos, né, que o estoque de mercadorias em estado de oferta é necessário para a normal reprodução do sistema. Por quê? Porque a contínua reprodução do ciclo do capital requer a contínua existência de produtos disponíveis. Então, eles não podem estar dependentes da sua produção imediata. Eles têm que estar disponíveis e, portanto, já produzidos, o que caracteriza um certo período de existência enquanto estoque. Então, são condições, a existência desse estoque é condição da consistência e continuidade do processo de circulação, né, do processo de reprodução do capital. E é interessante que a estagnação na forma de estoque é normal quando é a forma necessária que assume o próprio fluxo. Isso é bem bonito. O fluxo de reprodução implica normalmente a existência de uma massa de mercadorias que se estagna na forma de estoque. Quando essa estagnação na forma de estoque não é resultado do fluxo normal, mas digamos assim, da interrupção, da paralisação desse refluxo do capital, esses custos são custos que não são normais. Eles não vão entrar no valor das mercadorias, não vão entrar no preço das mercadorias, porque serão custos acima dos custos normais. Uma ambiguidade que os custos de conservação da mercadoria em estoque apresentam é a seguinte: a estocagem, a armazenagem de mercadorias e seus custos consequentes, elas emanam também da forma que assume o produto, da forma mercadoria que assume o produto. Portanto, elas partilham da natureza dos custos de circulação analisados no item 1, dos custos puros, ligados à mudança de forma, de mercadoria para dinheiro. No entanto, os materiais de trabalho utilizados para conservação têm uma natureza um pouco diferente. Eles não estão ligados à mera mudança de forma, eles estão ligados
à preservação do valor das mercadorias em oferta. Ligados à preservação do valor no seguinte sentido, no sentido de que as mercadorias em estoque precisam ser mantidas, limpadas, depuradas de suas partes em decomposição. Então, a única maneira de manter o valor da mercadoria em estado de oferta, em estado de estoque, é a operação sobre o seu valor de uso, no sentido de manter a sua conservação. Só assim o valor se conserva. Portanto, esse trabalho de armazenagem e conservação é a parte que se diferencia no que tange a mercadoria em estado de oferta, que se diferencia dos custos puros de circulação. Então, aqui, só para a gente enfatizar, né, os custos de armazenagem se originam no tempo de transformação formal das mercadorias, ou seja, de mercadoria em dinheiro. Então, partilham da característica dos custos puros de circulação. Porém, atuam sobre o valor de uso. E, nesse sentido, são diferentes. Essa é a ambiguidade. Então, os resultados até aqui são os seguintes. Os custos puros de circulação são uma mera dedução da mais-valia. Os custos de armazenagem e conservação existem em dois momentos. Na mercadoria em estado de estoque, esses custos encarecem o preço na medida dos materiais e salários consumidos, e quanto ao capital produtivo latente, os materiais e instalações e instrumentos transferem valor ao capital produtivo latente em estoque, enquanto que o trabalho assalariado de conservação e manutenção gera novo valor constituído de salário mais a mais-valia. Então, eles são diferentes no que tange a sua influência sobre o preço. E aqui nós vamos apresentar uma ilustração comparada dos custos puros e dos custos de conservação da mercadoria em estado de oferta na reprodução do capital. Então, notem, aqui é a ilustração dos custos puros de circulação na reprodução do capital individual. Como que fica na reprodução do capital individual os custos puros? Ora, o capital produtivo é C mais V, que produz uma mais-valia de 200. Mas esse capital precisa de mais 100 de custos puros de circulação. Pessoas que trabalham na compra e venda e materiais relacionados à compra e venda, papel, máquina de escrever, essas coisas. Calculadoras, né? O valor da produção só inclui o processo produtivo. Esse aqui não tem parte no valor da produção. O valor da produção está aqui. É o capital constante mais o capital variável que dá o valor da produção. Como vocês veem dessa mais-valia, 100 são utilizados para repor esses custos puros de circulação no momento seguinte. E 100 são eventualmente utilizados para aumentar o capital. Então, a gente teria aqui no momento 2 a seguinte condição. Esse 100 se divide em 80 e 20, na mesma proporção que existia antes. Agora, a mais-valia é 220, supondo que os custos de circulação não aumentam imediatamente com o aumento da produção, eles continuam 100. Então, desses 220, 100 são retirados para manutenção do custo de circulação e 120 é utilizado para o aumento do capital. De tal forma que vocês podem perceber que os custos de circulação seriam mantidos por uma fração da mais-valia. Muito bem. Agora, do ponto de vista da sociedade como um todo, o produto total, vamos voltar lá, do ponto de vista da sociedade como um todo, a produção total deixa eu ver aqui como é que
Visto como o agregado dos capitais, a tabela 1 indica que uma parte do subproduto, a parte do produto correspondente em valor à mais-valia, teria que ser produzida na forma de meios de conservação do resto do produto da sociedade. Ou seja, a sociedade precisa despender uma quantidade adicional de trabalho e materiais para garantir o efeito útil de uma certa quantidade de mercadorias. Então, note, do ponto de vista da sociedade como um todo, uma parte desta produção aqui, de né, pensando isso aqui como um agregado agora, não um capital, mas o agregado. Esses 1.200 aqui, 100 tem que ser produzidos na forma de materiais para atividade pura de circulação e meios de consumo para atividade dos assalariados da circulação. Então, esse aqui continuaria sendo o produto total da economia, mas uma parte deles é custos falsos, no sentido de que eles são retirados desse fundo de produção anual para simplesmente realizar as funções de circulação. Aqui já é um pouco diferente. Os custos de conservação da mercadoria em estado de oferta funcionam assim. Nós temos, então, começamos do mesmo jeito, 800, 200 e 200 de mais-valia. O valor da produção é 1.200. Do ponto de vista... aqui. E 100 é custo de conservação da mercadoria em estado de oferta. O preço do produto, aqui, do ponto de vista do capital individual, eu deveria ter colocado aqui no nome da tabela, custo de conservação da mercadoria em estado de oferta na reprodução do capital individual, porque depois isso aqui vai valer também para o capital agregado. Mas para o capital individual funciona assim, o valor da produção é 1.200, ele tem custo de conservação de 100, sua mercadoria vai valer 1.300. Quando ele vende por 1.300, 100 ele usa para o custo de conservação, sobra, exato, os 200 são aplicados para expansão do capital e 100, que são esses custos de conservação que foram adicionados ao preço, são utilizados para os custos de conservação da etapa seguinte. E assim por diante, né? Nos tempos 2 e 3, nós temos apenas uma repetição com o aumento do preço do produto à medida que vai aumentando o volume da produção. O que é interessante de diferente é que, do ponto de vista agregado, a produção total não é mais, no primeiro momento, 1.200, mas 1.300. Por quê? Porque se o capital individual encontrou 100 de materiais e meios de consumo para os trabalhadores comerciais, significa que esses 100 foram produzidos. Então, a produção agregada é 1.300. Então, esse é o produto agregado quando a gente considera o capital no seu conjunto, certo? Porque esse capital individual encontrou esse 100 junto da massa de produtos disponíveis. E esse 100 é anualmente subtraído de uma parte do produto global, de 1.300, para conservação da mercadoria em estoque. Então, finalmente, a gente entra nos custos de transporte. A indústria de transporte, na verdade, se constitui, seja ela como um adendum da própria fábrica, digamos assim, ou do próprio agronegócio, seja como uma indústria particular, específica e separada, ela é uma extensão da atividade industrial. Quando ela é uma indústria separada, realizada por capitais específicos e separados, ela faz um ciclo do capital separado, enquanto indústria de transporte. Quando o transporte é realizado pela própria empresa,
ele conta como uma parte extensiva do processo produtivo, como se fosse uma parte extensiva do processo produtivo na esfera da circulação, na esfera da distribuição do produto. E o transporte, obviamente, requer meios de produção e força de trabalho, né? Seja trens, seja caminhões, seja navios, e esses meios de produção, esses meios de transporte e força de trabalho, eles adicionam um valor ao produto exatamente no montante da depreciação desses meios de transporte, dos combustíveis utilizados e do valor adicionado pela força de trabalho durante as jornadas de trabalho. Então, a gente tem uma adição de valor novo, que é do montante de salários mais a mais-valia, e da transferência de parte do capital aplicado ao valor das mercadorias transportadas. Esses custos de transporte tendem a diminuir, né, com o desenvolvimento dos meios de transporte e de comunicações, e com o aumento da escala do transporte. Claro, vocês viram recentemente aquele navio que bloqueou todo o canal de Suez. Ele tinha sobre ele milhares e milhares de containers. Eu gostaria de lembrar exatamente o número, mas era uma quantidade absurda, dava para ver. Obviamente, o custo que esse transporte transfere às unidades transportadas diminui drasticamente. A quantidade de trabalho dedicado à indústria de transporte aumenta com o desenvolvimento da sociedade capitalista, porque aumenta a transformação da maioria dos produtos em mercadorias e a substituição dos mercados locais por mercados distantes, que é o que nós vimos no exemplo do canal de Suez também. Então, os principais resultados. Os custos puros de circulação não entram no valor do produto. Simplesmente são custos que são dedução da mais-valia social, são deduções do produto social. Já os custos que se originam da manutenção do estoque de mercadoria em oferta, eles têm uma certa ambiguidade, mas a gente resolveu essa ambiguidade propondo, tal como Marx faz, de que eles encarecem o preço das mercadorias no montante dos custos materiais consumidos para essa manutenção, para essa conservação e dos salários necessários à conservação desse produto. Mas esses custos e esses salários, eles apenas adicionam seus valores, o trabalho relacionado à conservação da mercadoria em espécie não é trabalho produtivo no sentido de que ele não cria novo valor, ele apenas transfere o valor dos custos incorridos ao preço das mercadorias. No caso nós vimos que o caso do capital produtivo latente é diferente. O capital produtivo latente faz parte já do processo produtivo, por assim dizer, do tempo de produção, e nesse tempo de produção a força de trabalho engajada na sua conservação já adiciona valor novo a esses estoques de capital produtivo no interior da empresa. Já a indústria de transporte, ela é uma indústria como qualquer outra, com a única diferença que a sua atividade é a atividade de transposição do valor de uso de um ponto de produção para um ponto de consumo, sem o qual esse valor de uso não se efetua como tal. Então, a sua produção é a efetivação do valor de uso. Nesse sentido, ela é produtiva. E a força de trabalho, então, produz valor novo correspondente ao valor total trabalhado na jornada,
que inclui o seu salário e o trabalho excedente que se materializa na mais-valia. Então, essas são as referências aqui, o livro 2, o processo de circulação do capital, e o capítulo 6, custos de circulação. Esse foi o nosso capítulo de hoje. Espero que tenhamos sido minimamente claros e os aguardamos para as próximas videoaulas. Obrigado pela atenção.